quando a gente fala que gostou de um filme, quadrinho, livro, etc., a pessoa perguntar, mas sobre o que é a história? E a gente normalmente fala sobre o plot, né? Mas para quem escreve sobre o que é história é outra coisa. No caso, o assunto do vídeo de hoje. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar de um assunto que não tem a ver só com quadrinhos, mas sim com narrativa de uma forma geral, mas que eu acho que vale muito a pena comentar. Sei que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre tema da história, mas nesse vídeo eu quero tentar pelo menos dar uma abordagem diferente para esse assunto e comentar sobre como na prática definir um tema para a sua história pode ajudar muito a facilitar na hora de escrever ela. Mas antes, se você está aqui no meu canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreve aí para saber sempre que tem vídeo novo. Além de vídeos sobre produção de quadrinhos, como esse, ela também tem curiosidades sobre filmes, super-heróis, quadrinhos, etc. E análises como a que eu tenho feito da série do Loki. Bom, vamos ao tema do vídeo, que é tema. Primeiro, deixa eu explicar um pouco sobre esse conceito, né? O que a gente chama de tema é o tópico, o assunto, a mensagem da narrativa, né? De qualquer narrativa. Normalmente, se alguém te pergunta sobre o que é aquela história, sobre o que é aquele filme, sobre o que é aquela HQ, nosso instinto é dar detalhes sobre o plot, né? Sobre o que acontece, sobre quem são os personagens, tal, ou falar sobre a premissa, né? Mas no estudo da narrativa, quando a gente pergunta sobre o que é tal história, normalmente isso é o que a gente associa com o tema. O tema é o assunto que rodeia a história, né? Ou o assunto do qual a sua história quer comentar. Por exemplo, o primeiro filme do Homem de Ferro é sobre redenção, né? O Doutor Estranho é sobre sacrifício. Dizzy, a HQ que eu escrevi junto com o Frank Tartaros, tem como tema o que acontece quando as coisas que a gente dá como certo na vida deixam de fazer sentido. É um pouco assustador pensar que a gente tenha lançado essa HQ pela primeira vez em 2014 e esse tema vai ficando cada vez mais atual. A minha HQ Sargento do Terror é um sci-fi de horror que se passa num futuro distópico, mas o tema é bem simples, mudança. Normalmente, quando uma história trabalha com um tema específico, tudo o que acontece ocorre em relação a esse tema de alguma maneira, seja para reforçar o tema, seja para contradizer o tema, seja para comparar, e assim por diante. Obviamente que uma história pode ter diversos temas, né? Pode ser sobre mudança climática, mas também sobre família, ganância, negligência. Mas é bem comum que, mesmo trabalhando vários temas, uma narrativa trabalhe com um tema central, principal, e outros subtemas, né? Outros temas sendo, na verdade, derivados dele. Não existe um tipo de tema mais ou menos correto, tá? Pode ser uma simples palavra como corrupção, até uma frase inteira como o que significa ser solteiro na era das redes sociais. Às vezes o tema é colocado na forma de luta de opostos, digamos assim, né? Como por exemplo determinismo versus livre-arbítrio, cultura versus natureza inata e assim por diante. Minha cultura versus a cultura do outro e por aí vai. Mas costumam, em geral, ser ideias básicas, digamos assim, tá? Que podem ser facilmente reconhecíveis pela comunidade para quem essa história foi feita, ou mesmo globais, né? Ou mesmo serem temas que são universais, como a gente diz, que a grande maioria das culturas vai conseguir reconhecer. E quem define esse tal tema? Bom, se o autor tem consciência o controle da história que ele está contando, ele mesmo, né? Mas é possível que os leitores também enxerguem outros temas que não tenham sido incluídos de forma consciente pelo autor. Até porque a arte é uma coisa subjetiva e a gente, como leitor, né, ou como espectador, a gente projeta muito das nossas experiências no material que a gente consome, né? Boa parte da leitura é juntar, digamos assim, né, o que está dito ali na história e a interpretação que a gente faz baseada nas nossas próprias experiências. Então vai acontecer da gente encontrar temas ali que conscientemente o autor não pensou. E o que vem primeiro? A história ou o tema? Eu tenho que primeiro pensar num tema e depois fazer minha história, ou faço minha história e o tema em algum momento aparece? Bom, depende. Não existe uma regra
Vocês, né, vão me ouvir falar isso muitas vezes em muitos vídeos, mas é assim que é. Não existe uma regra, tá? Isso varia de autor para autor e também varia de história para história. No meu caso, tem histórias que começaram comigo pensando, eu quero escrever sobre tal assunto e crio uma história a partir daí. Mas também acontece de eu pensar numa ideia de história, numa premissa, e conforme a história vai tomando corpo, eu descubro, digamos assim, o tema ou os temas da história. E também acontece de você começar uma história com um tema em mente e no meio do caminho perceber que essa história acabou se tornando sobre uma coisa completamente diferente. Mas tudo isso que eu falei sobre tema é normalmente do ponto de vista didático e teórico. O que eu quero realmente falar com vocês aqui é sobre como o tema pode ajudar você ali na hora do vamos ver, na hora de realmente escrever a sua história, não só como algo pensado academicamente ou pensado em termos de teoria literária, mas na hora de produzir a sua história. Porque na maioria das vezes quando a gente aprende sobre tema, é sempre nessa pegada mais teórica, né? Como se o tema fosse uma coisa para histórias mais intelectuais ou até mesmo como uma imposição, né? Como se não ter um tema bem definido para sua história automaticamente vai fazer ela ruim. E eu acho que isso tira um pouco do uso prático desse conceito e pode fazer algumas pessoas rejeitarem essa ideia que é um conceito que pode ajudar muito na hora de construir histórias. A primeira coisa que eu acho importante entender sobre o tema ela não deve ser usada para dificultar a sua vida e sim para facilitar. O que eu quero dizer com isso? Se você está escrevendo uma história e passa mais tempo tentando entender como conseguir encaixar suas ideias dentro de um tema específico, e isso começa a se tornar mais um problema do que realmente parte da construção da história, talvez sua história seja sobre outra coisa. E você só está tentando encaixar a história nesse tema porque acha que ela deveria se encaixar ali por algum motivo. Mas, como eu sempre digo, nada é engessado na arte, tá? Então, ainda mais antes do produto final, antes da história estar pronta, antes dela ter sido publicada, vale tudo. Se o tema inicial não serve mais, por mais que ele seja um tema ótimo, se ele não serve mais, joga ele fora e usa outro. Tá, mas daí você deve estar se perguntando, e por que eu tenho que usar um tema? Não dá para simplesmente escrever uma história sem pensar nisso e vendo que dá? Claro, você pode fazer a sua história e escrever ela sem pensar nisso e vendo que dá. Você não tem obrigação nenhuma de fazer a sua história ao redor de um ou mais temas. Mas aí é que entra o que eu comentei sobre o seu uso prático. Pensa no tema não como uma sombra cobrindo a sua história, alguma coisa que fica ali na sua cabeça e que você precisa resolver, como um problema que você precisa resolver, mas como uma solução, como um ponto de referência. E para que serve um ponto de referência em qualquer coisa na vida? Para você saber para onde voltar sempre que precisar, para não ficar perdido. No momento em que você está trabalhando ao redor de um tema, todas as suas decisões relacionadas a ela vão ser pensadas em função disso. Quem são os personagens, como vão reagir, o que vai acontecer com eles, como a história se desenrola, como vão ser construídas as cenas, as locações, os diálogos, tudo mesmo. Todos os detalhes vão ser pensados levando em consideração o tema. E isso torna a sua história muito mais compreensível. Mas olha só, eu não estou dizendo aqui compreensível em termos de plot, e sim em termos de experiência de leitura. Porque uma história ela pode ser super complexa, ela pode trazer diversos conceitos, ela ser densa, ela ser até difícil de entender, ou ela até ser feita para ser confusa. E ainda assim, ao chegar no final dela, ela parecer uma experiência satisfatória. E na maioria das vezes, quando a gente tem essa experiência, é porque a história ela não fugiu dos seus temas, ela não se perdeu. E assim mesmo quando o plot exige que seja, por exemplo, misterioso, complexo ou confuso, a experiência de leitura é emocionalmente compreensível e inteligível. Então não confundam essas duas coisas. Não é porque uma história foi criada para ser complexa que o leitor tenha que se sentir confuso. A experiência de leitura é uma coisa que tem que ser satisfatória, tem que ser interessante. Ela pode ser desafiante e ainda assim ela ser compreensível. Então tenha em mente isso.
O tema ele vai te ajudar a dar sentido para sua história, mesmo que você queira fazer uma história que não pareça fazer sentido. Fez sentido? Stephen King, no livro que ele publicou sobre a escrita, que tem exatamente esse nome, sobre a escrita, comenta um pouco sobre o processo de criação dele. E ele diz que o que ele costuma fazer quando ele tem uma ideia de uma história, ele começa a escrever direto, do início ao fim, assim, como num fluxo de consciência, sem voltar atrás, nem corrigir nada, nem ficar pensando muito. Ele faz um rascunhão, assim, um esboção de tudo que acontece na história do começo ao fim. Depois que ele termina esse primeiro rascunho, ele lê e identifica o tema principal da história. A partir daí, ele começa daí a voltar atrás, reescrever, corrigir erros e tal da história de forma consciente, refazendo personagens, reescrevendo diálogos, ajustando temas, reconstituindo estrutura, tudo tendo em mente o tema que ele identificou. Eu gosto muito desse exemplo porque para mim ele mostra o real objetivo do tema da história. Não é para pagar de intelectual que faz a história cheia de camadas. É para servir como um guia para sua história não sair dos trilhos, para você não se perder na hora que está escrevendo e para fazer com que a história seja sobre alguma coisa, que a pessoa leia e consiga entender. Ela pode não reconhecer os temas, ela pode não entender, não identificar intelectualmente os temas, mas ela vai emocionalmente conseguir ter uma experiência satisfatória de leitura. Quanto mais você tem controle sobre como sua história acontece, melhores as chances da sua história ser boa. Você pode fazer isso de forma completamente instintiva, mas fazer de forma completamente instintiva significa que é loteria. Pode ser que acerte, pode ser que não acerte. Com mais controle, é mais fácil saber o que o autor pode fazer para que uma história funcione. E o tema é uma das melhores maneiras de manter o controle da sua história, de fazer ela não sair dos trilhos. E esse comentário sobre o processo do King também responde a outra pergunta. Porque antes eu comentei que se você está tentando encaixar a sua história num tema pré-determinado, não está rolando, então é hora de jogar esse tema fora e pegar outro, né? Mas onde você acha um outro tema? Se você já tem uma premissa básica, um primeiro rascunho, o tema pode emergir naturalmente da própria história. Eu vou dar agora um exemplo pessoal do processo de criação da minha HQ Sarjeta do Terror Transição. Eu queria fazer uma história esteticamente na vibe do Blade Runner, ou seja, futuro distópico, mas que soasse meio noir e por aí vai. Mas também era para ser uma história de terror. Então me surgiu a ideia de criar uma história sobre o que aconteceria se a gente decidisse entregar todas as decisões para uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial começasse a tomar decisões que pra gente soasse incompreensíveis e eticamente condenáveis. Como a gente saberia dizer se essa inteligência artificial está certa? E mesmo que ela esteja certa dentro do raciocínio dela, isso significa que a gente deveria aceitar essa decisão? Então a história surgiu a partir daí. Mas eu não tinha um tema, por assim dizer, quando eu pensei nessa premissa, né? O tema começou a aparecer quando eu comecei a escrever o primeiro rascunho, quando eu comecei a elaborar melhor a história, né? E em algum momento eu me dei conta que a história estava falando sobre obsolescência, sobre o nosso medo de que os humanos um dia vão ser substituídos por máquinas. E esse é certamente um dos temas, mas é basicamente apenas uma maneira diferente de dizer que nós temos medo da mudança. Eu particularmente acho, talvez no futuro eu faça um vídeo sobre isso, eu particularmente acho que toda história de terror tem como tema o medo de alguma coisa. No meu caso aqui, o medo da mudança. E foi aí que eu me dei conta que a história era sobre isso. Era sobre o medo da mudança. A partir daí tudo começou a ficar mais claro. Os personagens, por exemplo, eles são o último policial do mundo, porque os crimes foram erradicados, e ele serve só como decorativo, basicamente. E a última filósofa do mundo, pois não existem mais perguntas que a inteligência artificial não saiba responder. E os dois, na história, eles estão para tentar entender por que essa inteligência artificial começou a matar uma porção de pessoas em um tipo de experimento bizarro ainda não muito claro. E isso simbolizava, claro, os dois conceitos básicos do ser humano, né? O corpo policial e a mente, a filósofa, enfrentando a inteligência artificial, ou seja, tentando entender o porquê nós estamos ficando obsoletos.
E a partir daí, todas as decisões sobre a história giram em torno do tema mudança e do medo da mudança. Quando eu estava pensando nos diálogos, o tema me ajudava a fazer diálogos melhores. Quando eu estava construindo as cenas, sempre pensava no como aquela cena contribuía para esclarecer ou para fazer emergir o tema e assim por diante. E o resultado de tudo isso é uma história curta de terror que é meio uma homenagem a Blade Runner com alguns elementos de filosofia. A história pode parecer super complexa no primeiro momento, mas o tema permite que o leitor possa navegar por essa complexidade sem se perder. E mesmo que ele termine a história sem uma resposta direta, ele pelo menos vai ter a sensação de que ele aprendeu alguma coisa naquela jornada, que aquela experiência de leitura valeu de alguma coisa. Bom, pelo menos é isso que eu espero, claro, né? Mas só quem lê ou quem leu vai poder dizer se eu consegui atingir esse objetivo. Se vocês quiserem conferir, eu tenho na descrição desse vídeo tem ali o link de algumas das minhas HQs mais recentes, incluindo essa, que é bem baratinha e é digital, então vocês podem ler em dispositivos móveis. Mas o ponto é esse, o tema ele não serve para te prender, e sim para te dar um norte, para garantir que você consiga criar uma história coesa e que faça sentido como experiência de leitura. Isso é muito importante. Não necessariamente que faça sentido narrativamente falando ou em termos de explicação, mas que faça sentido como experiência de leitura. E isso não tem nada a ver com a história ser mais ou menos intelectual. Isso vale para tudo, desde a literatura cheia de camadas até filmes de pipoca de super-heróis. Bom, por hoje era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ver esse conceito do tema da história de uma maneira um pouco diferente, de preferência menos teórica e mais prática. Eu gosto de dar essa ideia mais prática sobre as coisas, porque muitas vezes os iniciantes aprendem sobre narrativa desse ponto de vista mais teórico e às vezes não conseguem aplicar na prática ou veem isso mais como um fardo por às vezes não conseguir entender na prática, às vezes não conseguir aplicar na prática, e isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então eu espero que esse vídeo tenha dado uma abordagem diferente, uma perspectiva um pouco diferente para que vocês consigam entender como o tema pode ajudar vocês a construir a história. Tem algum outro conceito de narrativa que não está ligado só a quadrinhos, mas narrativa em geral que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo? Comente aí que eu com certeza anoto sugestões e faço vídeos futuros a respeito. Certo? Até a próxima! E a gente projeta nossas próprias experiências sem